Logicamente, como não é uma coisa simples de ser feita, basta lembrarmos que a pesquisa dos experts do MIT demorou 5 anos para entender essas diferenças. Depois isso foi colocado em papel e assim temos uma vasta literatura, até hoje sendo renovada, sobre esse assunto. Então é uma coisa muito extensa e não é uma coisa simples de ser implantada. É claro que algumas empresas já estão chegando perto, muitas evoluíram e outras ainda estão num nível mais atrasado, podemos assim dizer. Pensando aqui no Brasil, o que é notável é que as empresas brasileiras, no geral, elas precisariam melhorar sua produtividade. Então, estas técnicas do hoje chamado Lean Manufacturing ou Lean Thinking, né, que é uma forma de pensar, uma forma de pensamento, ou esse pensamento enxuto, ou esta ideia das empresas enxutas que está atrelada a reduzir desperdícios e, consequentemente, reduções de custos de projeto, desenvolvimento, fabricação, distribuição, enfim, da cadeia toda. E se olharmos para um panorama no Brasil, o Brasil tem muita necessidade de ter essas melhorias. E a gente nota que poucas empresas trabalham fortemente nesse sentido, de melhorar produtividade, melhorar qualidade, se alinhar de alguma forma com esses conceitos do que chamamos do pensamento enxuto ou do Lean Thinking. Nossa ideia aqui com esses vídeos é compartilhar algumas informações para que as pessoas e as empresas, principalmente aqueles que estão começando uma transformação Lean, para que tenham aí um apoio para entender melhor como tudo isso funciona, como isso deve ser adaptado conforme o tipo de operação da empresa e para, no fim, podermos atingir os resultados. Quais? Reduções de custos operacionais. Então, no fim das contas, o que nós vamos querer? Reduções de custos operacionais. Claro, mantendo qualidade, prazos de entrega. Por isso, falamos em melhorar qualidade, produtividade e redução de custos, que é isto que a aplicação das técnicas do Lean Manufacturing, quando a gente fala Lean Manufacturing específico para a fabricação, mas isso se estende para as partes administrativas da empresa também, por isso o nome Lean Thinking, o pensamento enxuto, porque é mais do que olhar só para a produção. Inclusive, isso aconteceu nesta época que eu comecei a trabalhar com essas técnicas, anos 80, isso aconteceu muito. As empresas davam muito foco somente para a produção interna. Com o passar do tempo, começaram a ver que não era só isto. Eu precisaria olhar para a cadeia de abastecimento toda. Então não adianta eu só melhorar. Eu começo pela minha planta, minha fábrica. Ok, é uma boa alternativa. Ou é um bom início para um programa de transformação. Então primeiro eu vou acertar o que está mais diretamente nas minhas mãos. Eu vou acertar a minha planta, a minha operação interna. Mas eu tenho que já ter em mente que só isso também não basta. Eu preciso pensar na cadeia de suprimentos como um todo, o supply chain. Então eu preciso ter toda esta visão de pensamento enxuto para a parte de fornecimento, parte de compra, parte de distribuição, com os meus fornecedores também. E assim a gente tem que trabalhar todo o entorno da nossa operação. Então, logicamente, é uma coisa que a gente não vai fazer de um dia para o outro, mas nós temos que dar o primeiro passo, nós temos que iniciar esta transformação. E este material foi montado para ajudar aqueles que estão iniciando essa transformação e que ainda têm uma série de dúvidas. Logicamente, nós vamos falar dos pontos-chave, não vamos entrar em detalhes, porque é um material muito extenso para a gente discutir, mas a nossa ideia é ajudar aqueles que estão começando esta transformação Lean nas empresas e que têm alguma dificuldade. Por ser um assunto muito extenso, montei uma sequência de vídeos
para que fiquem vídeos mais curtos, não muito cansativos, e separados por alguns assuntos, que tenho visto que são os pontos mais importantes, os pontos principais, nestes nossos trabalhos de transformação Lean. Sendo assim, montamos uma sequência de vídeos que vamos publicando semanalmente, com esse objetivo de ficar uma informação leve de ser entendida e uma coisa que não seja muito cansativa, né, muito exaustiva. Nosso objetivo aqui é ter uma visão superficial, dar este norte, esta sequência para aqueles que estão iniciando as transformações Lean em suas organizações, para poder contribuir com este trabalho que vocês têm pela frente.